Olá, me chamo Márcio Luiz, sou residente de Vigilância em Saúde da Universidade de Brasília e irei hoje apresentar o CITREP, referente à Semana Epidemiológica número 23, que compreende os dias entre o dia 1º de junho de 2025 e o dia 7 de junho de 2025. Nesse CITREP, da Semana Epidemiológica 23, abordaremos doenças como síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, influenza aviária de alta patogenicidade, arboviroses, mpox, sarampo, cólera, febre amarela e também sobre o alerta meteorológico, além da coqueluche. Se tratando de síndrome gripal, no Distrito Federal, o número de atendimentos em APS na última semana epidemiológica chegou a aproximadamente 5.800, com proporção de atendimentos por síndrome gripal, quando comparado a todos os demais atendimentos, de 9%. Quanto à proporção de atendimentos por síndrome gripal nas unidades sentinelas, foi possível observar um aumento crescente na proporção de atendimentos desde a semana epidemiológica 17. Na semana epidemiológica 22, a proporção superou 7% do total de atendimentos, a maior proporção já registrada em todo o ano. Quanto ao número de coletas realizadas em casos de síndrome gripal nas unidades sentinelas, de 10 unidades sentinelas, 6 apresentaram um excelente indicador e um número de coletas dentro do ideal. Ainda em 2 unidades sentinelas o indicador foi baixo, com apenas uma amostra coletada, e em outra não houveram informações de amostras coletadas. Se tratando dos números relacionados a internações por síndrome gripal, o número de novas internações na enfermaria na semana epidemiológica 23 foi menor do que a semana anterior em 45%. Ainda, quanto às internações em UTI, os números da semana 23 também apresentaram redução, sendo um número 3 vezes menor do que o observado na semana epidemiológica 22. Na atual semana epidemiológica, o principal vírus detectado por PCR foi o rinovírus, seguido de influenza A e o vírus sincial respiratório. Na semana epidemiológica anterior, a influenza A havia sido o vírus mais detectado, seguido do rinovírus. Se tratando do número de casos entre crianças, adultos e crianças por subtipo viral no mês de junho, indivíduos com idade de até 10 anos é predominante no vírus sincial respiratório e no rinovírus. Na influenza A, houve um número igual de casos entre menores de 10 anos e de 11 a 60 anos. Se tratando de SRAG no Brasil, na semana epidemiológica 22, os estados de Amapá, Roraima, Acre, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal apresentaram as maiores incidências do país. Apenas Alagoas e Piauí possuem uma incidência menor do que 10 casos por 100 mil habitantes. Na semana epidemiológica 22, o estado do Mato Grosso apresentou o maior coeficiente de incidência, seguido do Distrito Federal, Minas Gerais e Acre. Com relação ao nível de atividade e tendência de SRAG no Brasil, até a semana epidemiológica 22, considerando o nível de atividade nas últimas 2 semanas, a grande maioria dos estados estão em alto risco. Nenhum estado se encontra em baixo, apenas o estado do Piauí. Considerando a tendência de longo prazo, apenas o Mato Grosso do Sul possui tendência de estabilidade. Todos os outros demais estados do país possuem probabilidade de crescimento maior que 75%. Com relação à incidência e mortalidade média nas últimas 8 semanas epidemiológicas, mantém-se o cenário típico de maior impacto nos extremos das faixas etárias analisadas. A incidência segue maior em menores de 2 anos e a mortalidade maior para acima de 65 anos, embora a mortalidade dos menores de 2 anos esteja aumentando. Se tratando de Covid-19, nas últimas 4 semanas epidemiológicas, as regiões Centro-Oeste, Sul e Nordeste apresentaram um coeficiente de incidência acima de 120 casos por 100 mil habitantes. Por outro lado, avaliando a incidência por estado, o estado de Minas Gerais apresenta a maior incidência do mês de maio, seguindo dos estados do Ceará e Alagoas. Acerca dos dados de influenza aviária de alta patogenicidade nos Estados Unidos, desde o início do surto foram reportados 1.075 focos em rebanhos, com a maior concentração nos estados da Califórnia, Idaho e Colorado. A Califórnia lidera o número de casos, somando mais de 700 registros. Apesar da trégua momentânea na última semana, houve a confirmação de um rebanho leiteiro na Califórnia. Os cenários seguem em monitoramento rigoroso, dada a magnitude e o impacto do surto.
O monitoramento de águas residuais funciona como uma vigilância sentinela ambiental, permitindo detectar precocemente a circulação da influenza aviária antes mesmo que surtos estejam identificados. Em relação à presença do H1N5 em águas residuais, na semana entre 25 a 31 de maio foram encontrados 4 focos positivos. Essas amostras foram encontradas nos estados de Oregon, Alaska e New Jersey. Acerca da vigilância de IAP no Brasil, no mês de maio percebe-se um aumento acentuado no número de investigações realizadas. Esse número se dá principalmente pela presença de focos positivos, sendo necessário reforçar a vigilância nesse período. A média de investigações por mês no ano de 2025 está em 79, com um desvio padrão de 42. Nas últimas semanas epidemiológicas, o monitoramento de focos de influenza aviária de alta patogenicidade segue ativo. Na semana 21 de 2025 foram realizadas 66 investigações, com coleta de 28 amostras e confirmações de 2 focos positivos. Já na semana 22, outras 46 investigações e 16 coletas foram realizadas. Já na semana atual, foram realizadas 45 investigações com coleta de 14 amostras e 0 focos positivos. Durante uma visita de rotina na terça-feira, dia 3 de junho, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, por meio do Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul, coletou amostras em um frigorífico de Westfália, no Vale do Taquari, e em aves de subsistência em Capela de Santana, no Vale do Caí, para analisar a possível presença do vírus da influenza aviária. Até o momento não há confirmação de novo foco da doença no estado. No dia 6 de junho, em nota oficial, o mapa atualiza mais informações sobre a suspensão das exportações brasileiras. Conforme essa retificação, foi atualizado para 21 o número de países que adotaram restrições às importações de carne de aves do Brasil, em razão da detecção de um foco de influenza aviária de alta patogenicidade no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Um bloco, mais 13 países suspenderam estritamente ao estado do Rio Grande do Sul e apenas 4 países suspenderam as exportações limitadas ao município de Montenegro. Exame confirma que o irerê encontrado morto no zoológico de Brasília estava infectado com gripe aviária, marcando o primeiro caso registrado da doença na capital do país. O animal silvestre, que não fazia parte do plantel do zoológico de Brasília, foi encontrado morto no local na semana passada, junto a um pombo. Desde então, o zoológico permanece fechado à visitação. No que se refere à dengue no Brasil, até a semana epidemiológica 22 de 2025, o estado de São Paulo registrou a maior incidência, seguido de Goiás, Acre, Paraná e Mato Grosso. Até a semana epidemiológica 22 de 2024, 10 estados brasileiros apresentaram coeficiente de incidência superior a 900. Já em 2025, somam 4 estados que se mantiveram com incidência acima de 900 casos por 100 mil habitantes. Já nas últimas 3 semanas epidemiológicas do ano atual, o estado do Rio Grande do Sul apresentou o maior coeficiente de incidência, seguido do Paraná, Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A maioria dos estados das regiões Norte e Nordeste apresentaram coeficiente de incidência abaixo de 50 casos por 100 mil habitantes. Quanto aos óbitos por dengue, até a semana epidemiológica 22, o estado que mais registrou óbitos foi São Paulo, com 796. Logo em seguida vem o Paraná, com 93, e Minas Gerais, com 77. Uma vez que o estado de São Paulo possui o maior número de casos acumulados de 2025, é esperado que apresente também o maior número de óbitos. Quanto aos óbitos registrados nas últimas 3 semanas epidemiológicas, os estados com maiores estatísticas foram São Paulo, que registrou 4 óbitos, Rio Grande do Sul, que registrou 3, e o Paraná também. Em relação ao coeficiente de letalidade em casos graves, apesar do estado de São Paulo ser o que apresenta o maior número de óbitos registrados nas últimas 3 semanas, a maior letalidade em casos graves foi registrada nos estados de Tocantins, com um caso grave, que evoluiu a óbito. Pernambuco, com 6 casos graves e 1 óbito. Pará, com 10 casos graves e também 1 óbito. Se tratando da chikungunya, até a semana epidemiológica 22, o Brasil possui aproximadamente 67 mil casos prováveis e 81 óbitos confirmados. O estado do Mato Grosso apresenta um aumento no coeficiente de incidência em comparação ao mesmo período do ano de 2024. E o estado de Minas Gerais apresenta uma redução na incidência de aproximadamente 95% em relação ao ano anterior.
Quanto aos casos de Oropouche, houve um aumento de 7% nos casos desde a semana epidemiológica anterior. O Espírito Santo continua sendo o estado com o maior número de casos, com 6.271, seguido do Rio de Janeiro com 2.302. Porém, os estados de Minas Gerais e Paraná se destacam, com um aumento de 31% e 65%, respectivamente, em relação à última atualização dos dados. A quantidade total de casos atualizados até a semana epidemiológica 20 está menor do que a do mesmo período do ano anterior. Porém, o ano de 2025 até o momento atual já apresenta 73% do total de casos do ano de 2024. Em relação à situação de mpox no mundo, da semana epidemiológica 22 para a semana epidemiológica atual, foi observado um aumento de 4% nos casos confirmados em laboratório e um aumento de 3% nos óbitos. Os países mais acometidos continuam sendo os mesmos: República Democrática do Congo, Uganda e Burundi. Quanto à situação na África, a República Democrática do Congo segue sendo o país com o maior número de casos confirmados, 8.705 até o momento, um crescimento de 4% em relação à semana anterior. Nas últimas 6 semanas, a Serra Leoa foi o país que mais notificou casos, com 2.943, e também foi o país com maior registro de óbitos nesse mesmo período, com 12 mortes provocadas por mpox. O Brasil possui no ano de 2025 447 casos confirmados de mpox, 328 casos suspeitos, 38 casos prováveis e um óbito. A grande maioria dos casos acontece em pessoas do sexo masculino que estão na faixa etária de 30 a 39 anos, seguida da faixa etária de 18 a 29 anos. É preciso que o sistema de saúde se atente para a população que está mais suscetível a adquirir essa infecção e realize as medidas necessárias para o seu controle. Em relação à febre amarela nas Américas, são até o momento 295 casos, 16 a mais que na última atualização, e 125 óbitos, o que representa 42,3% do total de casos da doença. A Colômbia apresenta atualmente 97 casos, em sua maioria na região de Tolima. O Equador, com 8 casos, já declara situação de emergência e, a partir de então, se torna obrigatória a vacinação contra a doença para sua população e para imigrantes. Com relação aos casos de cólera na Angola, até a semana epidemiológica 22 de 2025 são 24.135 casos, envolvendo pessoas com idades entre 1 e 100 anos, dos quais 13.067, que corresponde a 54%, são do sexo masculino, e 11.068, sendo 46%, do sexo feminino. Foram confirmados 713 mortes, sendo 298 ocorridas fora dos hospitais e 415 dentro dos hospitais. As idades das vítimas variam entre 2 e 85 anos. Somente na semana epidemiológica 22 foram notificados 198 novos casos de cólera e ocorreram 2 óbitos. As províncias com maiores letalidades são Bengo e Benguela. Sobre o surto de sarampo nos Estados Unidos em 2025, até o momento já são 1.168 casos confirmados, distribuídos em 34 estados. O número de hospitalizações também preocupa, 137 registros, com 3 óbitos associados à doença. Na última atualização, foram notificados mais 80 casos, com expansão para 2 novos estados e 4 novas hospitalizações. Sobre os números de sarampo mensal, o maior número de casos confirmados foi registrado em março, com 483 confirmações, seguido por janeiro e abril, com 253 e 240 casos, respectivamente. Em maio, foram 82 casos notificados. Dados apontam que a hospitalização tem maior impacto entre crianças menores de 5 anos, com maior proporção de internados entre os grupos etários, somando 21%. Outro dado preocupante: 95% dos pacientes confirmados estavam não vacinados ou com um status vacinal desconhecido. Um bebê prematuro com sarampo, filho de uma mãe não vacinada, morreu no Canadá, informaram as autoridades nesta quinta-feira, dia 5 de junho, sem confirmar oficialmente a causa exata da morte. Criança contraiu o vírus antes do nascimento através da mãe. O Canadá registrou 2.755 casos de sarampo até 2 de junho, segundo dados federais, sendo 2.429 confirmados e 326 prováveis. O epicentro do surto é a província de Ontário, com quase 2.000 casos documentados.
Peru enfrenta um dos piores surtos de coqueluche da década, com 908 casos registrados até a semana 22 de 2025, sendo 698 confirmados e 210 prováveis. Segundo o CDC-MINSA, a região mais atingida pela doença é Loreto, com 644 casos neste ano. É seguido por Lima, 61, Cajamarca, 47, Cusco, 30, Lambayeque, 19, Callao, 17 e Piura, 13. Maior surto ocorreu entre janeiro e março em Datem, Del Manharón, Loreto, que concentra mais de 70% dos casos no país. A previsão meteorológica para a semana de 2 de junho a 9 de junho indica chuvas volumosas no norte da região norte, noroeste do Maranhão, divisa sul da Bahia com o Espírito Santo, bem como na região sul, onde os volumes podem ultrapassar os 50 milímetros, tons em amarelo, laranja e vermelho. Este foi o CITREP da Semana Epidemiológica 23, apresentado pelos residentes de Vigilância em Saúde da UNB. Obrigado.